Ok, Davi foi um bom rei, mas e daí? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva, ative as notificações, faça parte aqui do canal de tudo que a gente faz por aqui que é para tua edificação. A gente tem estudado a Bíblia todos os dias aqui no canal. Você que gosta de Bíblia e de teologia, aqui é o seu lugar. Primeiro passo, se inscrever. Já é inscrito faz tempo. Quer ajudar a gente a melhorar? O cenáriozinho deu uma melhorada, eu acho. Você pode dar uma opinião se melhorou ou não a qualidade aqui da coisa. Quer ajudar a gente a melhorar? Você dá uma passadinha aqui nos nossos membros, dá uma olhadinha se o clube de membros faz algum sentido para você. Ademais, nós seguimos a nossa leitura bíblica com a Bíblia 365, que você pode adquirir pelo meu link da Amazon ou por onde você quiser, onde você encontrar ela mais barato, na medida do que você achar necessário também. Se não achar que deve comprar também, não compra, mas ela te ajuda no teu compromisso com leitura diária do texto bíblico. E hoje eu queria ler com você o livro de 2 Samuel, então o segundo livro de Samuel, no capítulo 8, versículos 13 até o versículo 15. Diz assim: Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar de batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para o seu povo. E aí a gente vai se perguntar assim, poxa vida, Davi ficou famoso por ser um sanguinário, né? Ficou ainda mais famoso depois de matar 18.000 edomitas. Claro, ele não é a pessoa que mata todos esses 18.000 edomitas. Evidentemente, a gente está falando de uma conquista militar que Davi liderou, né? Um confronto de duas forças armadas entre as forças armadas israelitas comandadas por Davi e as forças armadas dos edomitas, que acabaram sendo conquistados, e destacamentos militares foram colocados ali, postos avançados foram colocados ali, e aqueles lugares passaram a ser governados e protegidos por Israel. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que a mesma coisa acontece com arameus na região de Damasco, com os próprios filisteus, com quem os israelitas haviam guerreado por tanto tempo ali no período de Saul. E então Davi vai conquistando essas vitórias, e essas vitórias são acachapantes. E claro, o número de óbitos é contado no meio dessas conquistas davídicas. E então a gente tem esse relato de que Davi é um bom rei, e que ele faz o que era justo ou o que era correto. Em algumas traduções, ele administrou o direito e a justiça para o seu povo. Pô, Davi foi bom, mas foi bom para Israel, né? Para quem morreu ali, não foi tão legal, né? Então, o que a gente faz com uma passagem dessas, né? O que a gente pode pegar dessa passagem? Bom, em primeiro lugar, o Antigo Oriente era um lugar hostil. E essas conquistas, essas batalhas são parte inerente da vida cotidiana do Antigo Oriente Próximo, né, dessa região onde estava localizado Israel. Então, uma parte dessa narrativa é simplesmente uma exibição de como o mundo funcionava. E ainda funciona em grande parte nessa época. Uma outra questão que está ali é uma espécie de tour de force davídico. Como assim um tour de force davídico? É uma espécie de demonstração da capacidade de liderança de Davi nesse contexto hostil do Antigo Oriente Próximo. Uma capacidade de liderança brutal. E depois disso a gente tem não só a capacidade de liderança de Davi sendo exaltada, mas também a sua capacidade moral
na medida em que, conquistando todos esses territórios e administrando postos avançados em cada um deles, Davi é reconhecido pelo autor dos livros de Samuel, por esse redator final dos livros de Samuel. Davi ele é reconhecido como alguém que faz um bom uso, uma boa interpretação e uma boa gestão da lei de Deus. Então, Davi tem esse ponto moral elevado até aqui na história. E o que isso significaria na prática? E essa é uma questão importante. A administração do direito e da justiça, ela tem uma íntima ligação, quando esse tipo de texto aparece, com a administração do direito e da justiça de forma equânime para todo mundo. Em outras palavras, você é pobre, você não vai ser discriminado só porque você é pobre. Você é pobre, o administrador da justiça não vai te dar causa ganha só porque você é pobre. Mas, você sendo pobre durante o governo de Davi, você não vai ser miserável, você não vai passar fome, você não vai dormir no relento. Depois de tantas conquistas, muitos desses pobres, Davi foi um bom rei para o seu povo. Se você olha na prática, não é bem assim. Para os povos conquistados também, porque cumprir a lei para o rei de Israel significa cuidar do estrangeiro. Dentro da lei disposta por Moisés, dentro da Torá, são diversos dispositivos que dizem assim: tratem bem o estrangeiro porque vocês já foram estrangeiros no Egito. E, portanto, um bom rei trataria desses estrangeiros, sobreviventes, obviamente, dessas guerras inevitáveis, talvez, desses conflitos, desses confrontos, mas ali eles são bem tratados. Quando você olha as histórias do reinado de Davi, você vê aqui e ali um estrangeiro até mesmo próximo da corte. Urias era próximo da corte, ele era hitita. Urias era eteu ou hitita, ele era um desses estrangeiros que estava ali vivendo entre os israelitas e é bem tratado até o fatídico episódio de Davi e Batseba. E talvez ali Davi deixe de ser um bom rei precisamente porque quebra esse cuidado em relação ao estrangeiro. Evidentemente também tem as questões do adultério e mesmo do comportamento de Davi frente a uma mulher que tinha poucas opções a não ser dizer sim ao rei. Dizer não ao rei poderia ter consequências graves, né? Então ali você tem um problema sério. Mas o fato é que quando o texto bíblico ele aponta para um bom reinado de Davi, ele está apontando para um bom reinado que inclui cuidar do estrangeiro, porque isso faz parte da lei que o rei deveria seguir, dessa aplicação do direito e da justiça, do que é correto ao povo de Israel. Cuidar bem do estrangeiro. O que isso quer dizer para mim e para você? Bom, algumas coisas. Em primeiro lugar, que a gente precisa sempre revisitar as nossas noções de correto e de justo. A gente é muito injusto às vezes. E as nossas noções de correto e de injusto precisam contemplar aqueles que são diferentes de nós. A lei de Israel, dada por Deus, contemplava o que era diferente a ponto de ser estrangeiro. Então, a nossa percepção de justiça, ela precisa ser uma percepção de justiça que não seja voltada para o nosso próprio umbigo. Umbigo? Não, umbigo. Eu falo tanto de coisas que são ambíguas que eu falei umbigo. Quem diria, né? Então, a nossa percepção de lei e de justiça, ela precisa contemplar aqueles que são diferentes da gente, nos mais diversos sentidos, que praticam outras religiões. A gente pode ser injusto com eles. Que praticam determinados tipos de pecado, que a gente considera pecado, mas o mundo não considera. Às vezes essas pessoas sofrem injustiça. E nós somos aliados dessas pessoas nas injustiças que elas sofrem, ou deveríamos ser.
Então, para pegar o exemplo aí dessa semana, que tem sido um tanto polêmico e tudo mais, né? O evangélico e o candomblé. Pô, o garoto evangélico não quis comer junto com o pessoal do candomblé. Tudo bem, não é obrigação dele comer junto ali, tá? Ele tem que ter essa liberdade. Entretanto, quando a pessoa do terreiro tem lá o terreiro destruído, cara, isso não é justo. Por mais que a gente tenha uma religião diferente, por mais que a nossa cosmovisão perceba que o terreiro não é um lugar onde se pratica a espiritualidade que a gente desejaria. A espiritualidade que a gente deseja é a espiritualidade do Evangelho de Jesus Cristo, que é diferente daquilo que acontece no terreiro do candomblé. Por isso são religiões diferentes, né? Por mais que a gente ache essas coisas, quando destroem o lugar de culto de alguém, a gente tem que ficar indignado, a gente tem que ser aliado dessa pessoa. Porque é injusto. Porque é errado. Então, no mínimo, o reinado de Davi nos deve servir de testemunho para que a gente saiba aplicar justiça a quem é diferente de nós, às vítimas que são diferentes de nós. E que a gente se lembre também que o reinado de Cristo, que é superior àquele de Davi, não apenas tratou bem o estrangeiro, mas incluiu o estrangeiro na família. Eu e você, muito provavelmente, gentios, é provável que você esteja me assistindo e não seja um judeu, e então nós somos os gentios, nós somos os estrangeiros, que fomos incluídos na família pelo reinado de Jesus. Então, nós que somos estrangeiros, não tratemos mal os outros tipos de estrangeiro, pelo contrário, que nós possamos amar esses estrangeiros. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.